Bem, pessoal, como vai cair alguns assuntos, tá certo? Do primeiro bimestre, como por exemplo a lógica aristotélica e simbólica, como eu comentei com vocês, vai haver algumas questões na prova da gente sobre falácias, tá bem? Então a gente vai ver só algumas coisas aqui, o vídeo vai ser bem curtinho, tá bem? Se vocês quiserem acompanhar olhando o livro de vocês, está na página 93. Seguinte, antes de mais nada, vocês têm que entender, pessoal, a ideia de lógica. A ideia de lógica é um pensamento racional. E nesse aspecto, o racional está ligado também não só do que se fala, mas como se fala, ou seja, a estrutura, tá bem? Um argumento racional, lógico, ligado a isso, é aquele argumento que ele é bem construído, ok? Ele é formatado utilizando aquela ideia de premissas e conclusão, como a gente já comentou no primeiro bimestre, tá certo? Quando a gente fala de argumento racional, lógico, existe uma coisinha chamada de falácia. Falácia, pessoal, na verdade, são argumentos ilógicos, ou seja, é a quebra da lógica. Como é a quebra da lógica, é um argumento não válido, tá bem? Podemos dizer que é uma espécie de engano, um erro da ideia. A falácia, ela pode ser resumida em dois tipos de falácia, tá bom? O paralogismo e o sofisma. Paralogismo é quando você comete esse erro de lógica, tá certo? Esse engano, mas não foi intencional. Já o sofisma é quando você comete um erro puramente com a intenção de enganar. Repetindo, a falácia, ela se resume em dois tipos: paralogismo e sofisma. Paralogismo é o erro sem querer, digamos assim, e sofisma é o erro cometido puramente de forma intencional. Nós temos vários tipos de falácia, só que o livro da gente não trabalha tantos tipos, tá certo? É apenas um aperitivozinho, pode dizer assim. O primeiro tipo de falácia que o livro da gente comenta é o chamado argumento de autoridade, tá certo? Uma curiosidade para vocês: o argumento de autoridade é uma falácia que pode ser e pode não ser. Eu sei que pode ficar complicado, mas bora lá para vocês entenderem. O argumento de autoridade, ele é aceito, tá certo? Ele pode sim ser aceito quando a autoridade em si ela é conhecedora do assunto em questão. Por exemplo, um argumento de autoridade ele é aceito quando você procura um médico cardiologista para se consultar de problemas cardíacos. De igual forma, o argumento de autoridade é válido quando você procura um bom mecânico e diz que você está com alguma falha no seu carro. Isso é quando o argumento de autoridade ele é um raciocínio aceitável e lógico. No argumento de autoridade, pessoal, ele se torna uma falácia, tá certo? Quando você não se importa do que está falando e sim com quem está falando. Em que sentido? Imagine, por exemplo, você procura um médico, tá certo? Ele te diz uma coisa. Você vai, não concorda com aquele médico, por exemplo, ele é um cardiologista, continuando no assunto. Aí você vai, não concorda com o que ele diz, você vai procurar um neurologista. Aí você vai dizer, mas aquele cara que é neurologista, ele é doutor, ele estudou fora do Brasil. Só que aí aqui está aquela questão. Aquele neurologista, ele é autoridade em neurologia, não em cardiologia. Vocês estão entendendo? E na verdade, pessoal, esse argumento de autoridade é bastante utilizado em muitas coisas. Por exemplo, um dia desse eu estava assistindo aqui na televisão, um apresentador ele vendendo um produto, tá certo? E o garoto propaganda desse produto, esse produto era um negócio de conta de banco, essas coisas, sabe? E era um jogador de futebol. O cara lá, o apresentador disse, se fulano de tal falou, tá falado. Como assim? Como se por esse cara, esse jogador, ele ser um craque, aquilo que ele estava falando estava sendo justificado. Vocês estão entendendo? De uma maneira bem simples, o argumento de autoridade é quando eu utilizo, tá certo? A autoridade de alguém sem levar em conta em que ele é autoridade. Tá certo?
Se ficou um pouquinho confuso, de novo, você pode dizer o seguinte, tá certo? Que o argumento de autoridade, ele é validado, ou seja, ele é aceito quando realmente a autoridade é conhecedora do assunto tratado. Quando aquela autoridade, ela é autoridade no seu assunto, mas ela está sendo convidada para avaliar um outro assunto, a opinião dela já não é mais essas coisas todas, vocês estão entendendo? É a mesma coisa de eu procurar um advogado e eu escuto ele, mas não escuto o médico porque o advogado também é uma autoridade. Mas eu estou falando de doença. É a mesma coisa de eu dizer o seguinte, eu procuro um engenheiro mecânico, tá certo? Porque eu não concordei do que um engenheiro da construção civil me disse. Vocês estão entendendo? Argumento de autoridade é basicamente isso. Argumento contra o homem é também uma outra falácia, porque ela consiste basicamente no seguinte, ela deprecia quem fala para a partir daí depreciar o que é falado. É aquela velha história, tá certo? Basicamente, você sabe com quem você está falando? Tipo assim, se uma prostituta ela vai dizer alguma coisa, ela por ser prostituta não pode dizer a verdade. Se aquela pessoa, por exemplo, é um bandido, por ele ser bandido, não pode dizer a verdade. É que nem um marido ser acusado pela esposa de traição, ela diz que a vizinha está dizendo que ele está traindo, o que é que ele diz o seguinte, como é que você pode acreditar não em mim, mas naquela vizinha que todo mundo sabe que mente e é fofoqueira, vocês estão entendendo? Argumento contra o homem é justamente isso, é quando eu deprecio a pessoa, tá certo? Para que aquela coisa que aquela pessoa esteja falando não valha coisa nenhuma. Falácia de generalização, pessoal, é uma falácia que consiste em generalizar tudo. É quando você coloca todo mundo no mesmo saco, sabe? É quando você, por exemplo, namorou uma pessoa daquela rua ou daquela cidade, aí você diz o seguinte, que todo mundo daquela rua e daquela cidade é daquele jeito. Um bom exemplo de uma falácia de generalização que a gente usa bastante é quando a gente diz que todo político é ladrão, ou quando todo policial é corrupto, bandido e assim por diante. Você só poderia dizer isso se você conhecesse todo mundo, vocês estão entendendo? Quando você coloca todo mundo no mesmo balde, tá certo? Isso é uma falácia de generalização. Na página 94 continua, nós temos a chamada falácia do acidente. Falácia do acidente, pessoal, consiste basicamente, tá certo, em pessoas extremamente legalistas, frias quanto a leis, ordens e assim por diante, tá certo? Basicamente, é aquela pessoa e aquela situação em que não leva em conta, não é flexível. Olha um exemplo, tá certo? Que eu já comentei com isso em sala. Você está vindo com seu pai, por exemplo, num carro, correndo a 100 km por hora numa rodovia de 80. Um guarda lhe para e vai lhe dar uma multa e você diz o seguinte, meu pai estava morrendo, eu estava correndo com ele para o hospital. Só que o que é que o guarda disse? Que não quer saber, que ali é proibido correr. Você está entendendo? Ou da mesma forma, por exemplo, quando no shopping ou então num mercantil, não importa, vem dizendo que é proibido entrar com cachorro. Só que você é um deficiente visual e a pessoa não quer entrar porque diz que não pode entrar com cachorro. Vocês estão entendendo? Então, isso é falácia do acidente. Falácia da conclusão irrelevante, pessoal, ou da ignorância, consiste em você desviar da questão principal. Como assim? De maneira bem simples, você pode dizer o seguinte, tá certo? Imagine que uma mãe vai para a escola porque ela está sendo chamada lá porque o filho colou. Mas ela vai e diz o seguinte, mas meu filho nunca foi chamado por causa disso. Então, ela desvia da questão, porque ele não está sendo chamado para discutir porque ele nunca cometeu nada. Ele está sendo chamado para discutir o fato de ter cometido aquilo. Vocês estão entendendo? Advogado usa bastante isso, por exemplo. Meu cliente matou, mas ele sempre foi um bom filho, um bom pagador de seus impostos e assim por diante. Vocês estão entendendo? Falácia da conclusão irrelevante é isso, é quando eu desvio o assunto. Falácia da petição de princípio, pessoal, também é chamado de raciocínio circular. Ele consiste basicamente, de uma maneira bem simples, a conclusão e as premissas, relembro que a gente já comentou isso, tá certo? No raciocínio lógico, premissa, é o desenrolar da ideia até a conclusão dela. Numa falácia de petição de princípio ou raciocínio circular, que é a mesma coisa, tá certo? Tanto as premissas quanto a conclusão precisam da mesma justificativa. É um esquema circular. Olha só, imagina essa ideia assim.
Eu digo que acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por Deus. Aí alguém me pergunta, mas como é que tu sabe que a Bíblia foi escrita por Deus? Ah, porque está escrito na Bíblia que Deus escreveu ela. Vocês estão entendendo? Eu estou usando de uma maneira, um esquema aqui de círculo, tá certo? Tanto a conclusão quanto as premissas utilizam a mesma lógica para se sustentar. Eu digo a verdade porque nunca menti. Por que você nunca mentiu? Ah, porque você sempre disse a verdade. E por que você diz a verdade? Porque eu nunca menti. Vocês estão entendendo como é que funciona a lógica do princípio da petição de princípio, o raciocínio circular? Você nunca vai nem para trás nem para frente. Tá certo? Falácia de ambiguidade. Pessoal, é basicamente quando os enunciados eles têm duplo sentido. Ok? São ambíguos. Aí a expressão, né? Quando eu digo, por exemplo, que Maria é uma flor. Se toda flor cheira bem, então Maria cheira bem. Vocês estão entendendo? E assim por diante. É quando, por exemplo, as expressões ou os conceitos têm duplo sentido. Meu vizinho é um cachorro. Todo cachorro late, então meu vizinho late. Entenderam? Aqui o cachorro está tendo duplo sentido. Como animal e também como característica, né? Pode dizer assim. E por último, falácia da falsa causa, ou post-hoc, né? Falácia da falsa causa, pessoal, é como eu considero como causa, tá certo? Algo que não tem nada a ver. Por exemplo, isso é bem comum em pessoas supersticiosas, sabe? Jogador de futebol, por exemplo, que só joga com aquela meia, porque ele só vai conseguir jogar por causa daquela meia. O fato dele treinar ou ele ter habilidade não tem nada a ver, o importante é aquela meia. Vocês estão entendendo? Ou então você não quer mais assistir futebol com tua namorada, porque toda vez que tu assistir futebol com tua namorada, teu time perdeu. Entendeu? Você transforma em causa aquilo que não tem nada a ver. Por isso é conhecido como falácia da falsa causa. Pessoal, eu demorei um pouquinho para mandar esse vídeo porque meu programa de edição deu um probleminha, eu tive que arranjar outro, tá certo? Eu espero que isso aqui possa ser útil. Qualquer coisa é só entrar em contato. Tchau, tchau.